Yeah. Sou o professor Ailton Júnior, sou formado em História, moro aqui em Jacaraípe. Estou trazendo aqui para Jacaraípe um curso preparatório para Enem, IFES, concursos públicos, aulas particulares, informações aqui na descrição. Começa a dar um tapa no joinha aí, ó, tá vendo um joinha aqui embaixo? Curte ele, que vai ser legal. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a história do município da Serra. Carapina, para dar continuidade à nossa série. Vamos falar sobre Carapina. Eu fiz um vídeo anterior sobre Carapina, mas vamos entender o que é, de onde veio e enfim. Para falar sobre Carapina, vamos entender um pouco sobre as aulas anteriores. Vamos voltar lá no tema da primeira aula, chegada dos Temiminós no Espírito Santo. Os Temiminós moravam no Rio de Janeiro, pedem abrigo para o Vasco Fernandes Coutinho aqui no Espírito Santo, porque ficam com problemas ali com os tamoios, e o Vasco Fernandes Coutinho vai recebê-los aqui no Espírito Santo. Eles vão ser alocados primeiramente na região do que é conhecido como Aldeia Velha, que é em Santa Cruz. Só que o Vasco Fernandes Coutinho recebe abrigo aos Temiminós aqui no Espírito Santo, porque os Temiminós são soldados muito experimentados. E esses soldados, que são os Temiminós, eles serão úteis em caso de algum tipo de invasão estrangeira, como é o caso do Rio de Janeiro, que o Villegagnon estava tentando invadir, tomar para a França, criar a França Antártica, ou no caso de algum tipo de invasão de algum povo indígena inimigo. Então os Temiminós eles ajudariam a reforçar as tropas do donatário da capitania para defender a capitania de algum tipo de problema. Os Temiminós são enviados primeiramente para a Aldeia Velha, ali em Santa Cruz, litoral de Aracruz, só que eles ficam muito longe de Vitória. Então eles vão ser estrategicamente realocados para a região dos pés do Mestre Álvaro. Nos pés do Mestre Álvaro, eles vão estar próximo do Rio Santa Maria da Vitória. O Rio Santa Maria da Vitória ele é um caminho muito fácil para a capital, que é a cidade de Vitória. Então, se hoje em dia a gente sai da Serra para Vitória pela BR-101 ou pela 010, naquela época eles saíam pelo Rio Santa Maria da Vitória. O rio ele tinha um fluxo muito grande de pessoas e mercadorias, principalmente em uma embarcação chamada Almádia, é uma embarcação rústica que fazia esse fluxo, né, entre um lugar e outro. Se hoje em dia você pega um carro, antigamente você pegava uma Almádia e atravessava aquele negócio ali. Então, ali vai ser criada a vila de Nossa Senhora da Conceição de Maracajaguaçu. Eles vão ficar ali por aproximadamente 8 anos. Vão sofrer acometidos por uma crise de varíola. Depois disso, eles vão mudar-se para onde hoje é o atual bairro de Serra Sede. Serra Sede é o bairro mais antigo do município da Serra, daquela época lá. O padre Braz Lourenço, embora seja o fundador, seja considerado o fundador do município de Serra, ele não morava aqui. O padre Braz Lourenço ele era provincial, então ele morava na capital, ele morava em Vitória, ele fazia esse trajeto pelo Rio Santa Maria. Ele era auxiliado por outros padres, né? O padre Braz Lourenço ele era o provincial, que é um tipo de liderança dos padres jesuítas, e ele era assessorado por outros padres. Um desses padres que assessorava o Braz Lourenço era um padre chamado Fabiano de Lucena. Esse padre Fabiano ele vai vir mais frequentemente aqui no município e vai começar a organizar a vila. Ele vai conseguir reunir 1000 pessoas, entre índios e colonizadores, para morar aqui na região. Ele vai ensinar ofícios, ele sabia trabalhar com tecidos, então ele vai ensinar isso para as moças da época que vão posteriormente se casar com os jovens que ele está catequizando. E, enfim, o padre Fabiano Lucena ele vai trabalhar principalmente nessa época, depois dessa mudança da vila que era de Maracajaguaçu, ali nos pés da serra, para a vila de Nossa Senhora da Conceição da Serra, que é onde hoje é a Serra Sede. E ali naquela região ele vai organizar a vila, então ele vai criar vai criar cargos parecidos com os cargos que existiam nas vilas portuguesas. O cargo de alcaide, por exemplo, é um tipo de zelador com poderes de polícia.
Um outro cargo que ele vai criar é o cargo de ouvidor, que é um tipo de juiz de direito. Ele vai criar um outro cargo de porteiro, que é um cara que vai cobrar impostos, pedágios, etc. Então, aos poucos, ele vai organizando as pessoas que moram naquela vila. O índio Araribóia, filho do Maracajaguaçu, ele vai sair dali daquela região da Serra Sede e vai fundar uma aldeia para ele. Essa aldeia que ele vai fundar se chama Aldeia de São João Batista, que é onde hoje nós conhecemos a região da Grande Carapina. Carapina, ela se estendia até a Ponte da Passagem, até a UF, Jardim da Penha, aquela região toda ali era nossa, era da Serra. Enfim, vamos falar sobre isso lá na frente. O Araribóia vai acabar indo embora, o pai dele, Maracajaguaçu, vai assumir liderança ali também na região, né, nessa aldeia de São João Batista. Ali vai ser erguida uma igreja, né? Essa igreja existe até hoje. Se você passar ali pela rodovia do Contorno, ali próximo do bairro de Carapina Grande, você vai ver essa igreja jesuítica do século XVI. Enfim, quando o padre Braz Lourenço é substituído do posto dele de provincial, vai vir um padre chamado Manuel de Paiva. Esse padre Manuel de Paiva, ele entende de trabalhos manuais, de carpintaria, etc. Então ele fabrica móveis rústicos, ele fabrica um monte de coisa. Esse padre, ele é um tipo de carpinteiro, isso é interessante. E naquela época tinha na cidade naquela época, aquela região ela era rica num tipo de árvore chamada andiroba. Hoje em dia a gente conhece como andiroba. Acho que até tem propriedades medicinais. Óleo de andiroba. O nome que eles davam na época para isso era carapa. Essa andiroba ou carapa, ela se estende, tem uma abrangência desde a Amazônia, desde o Amazonas atual até o estado de São Paulo. Então aquela região tinha muito dessa carapa. E esse padre Manuel de Paiva, ele trabalhava talhando essa carapa. E quem mexe com isso era o carapina. Então o cara, né? O carpinteiro vindo ali. Só que como ele era de outra época, tinha um outro... Ele era conhecido como o carapina. Se ele fosse pedreiro, seria o padre pedreiro vindo ali. O padre professor vindo ali. Mas ele era carapina. Carapina por quê? Porque ele era um tipo de carpinteiro que talhava nessa carapa. Aliás, não é só por causa da carapa, mas carapina. Enfim. O carpinteiro vindo ali. E esse padre carapina, esse padre, ele vinha para cá, o Manuel de Paiva, e às vezes ele dormia ali, né, porque ele ensinava esse ofício para os jovens, ele ensinava para as pessoas que moravam ali naquele aldeamento. E às vezes ele dormia na igreja, ele passava por ali direto. E tanto é que quando as pessoas se referiam àquele vilarejo, eles falavam: vou lá na igreja, no vilarejo de São João do Carapina, porque o Carapina dorme lá. E aí São João do Carapina acabou sendo abreviado para vou lá no Carapina, em Carapina. Então daí vem o nome de Carapina. Carapina é uma região muito interessante, porque ali foi feito um milagre de um santo da Igreja Católica, José de Anchieta. José de Anchieta, ele também às vezes pernoitava naquela igreja quando ele estava de passagem. Ele fazia algumas missões aqui nessa região de Carapina, no município da Serra. José de Anchieta é o fundador da cidade de São Paulo, para vocês terem noção de como a coisa é importante. José de Anchieta é santo, né, do Vaticano. Então, vocês verem como a coisa é importante. E um milagre que o José de Anchieta fez aqui, que o Vaticano instaurou um inquérito para atestar a santidade do padre Anchieta, é que estavam fazendo os festejos da igreja ali de São João, né? E teve um empate. Eles estavam fazendo uma competição nesses festejos, a premiação era uma pata.
Você vai em festa de igreja até hoje, é pato, é porco, dependendo do bingo, é caminhonete, enfim. Já fui em festa de igreja que tinha bezerro, comprar rifa aqui, pegar um bezerro, enfim. E aí eles estavam premiando com uma pata os cavalheiros que vencessem uma disputa. E no final dessa disputa surgiu uma discussão de que era empate. Não, tá empatado. De quem é a pata sem empate? E aí ninguém sabia de quem era a pata, chamaram o padre José de Anchieta para desempatar e saber quem ia ficar com a pata. E aí o José de Anchieta chegou e falou: não, quem vai desempatar é Deus. Deus? Traz aquele menino mudo lá. Aí pegaram o menino mudo. O menino mudo vai falar que, né, tipo, ele preferiu não fazer igual o Salomão, partir a pata no meio e dar metade para cada um. Não, ele quis fazer o mais difícil. Não, traz o mudo. Trouxeram um menininho mudo lá, um menininho, todo mundo sabia que ele era mudo na vila. O menininho vai falar de quem é o pato. Aí o menino olhou para um, olhou para outro, pegou o pato e falou: o pato é meu e eu vou levar para minha mãe. Colocou o pato embaixo do braço e foi embora. E todo mundo ficou abismado. Meu Deus, milagre, milagre, Anchieta, milagre. E esse milagre, ele é reconhecido pela Igreja Católica, pelo Vaticano, como um dos milagres do Santo José de Anchieta. Enfim, é isso.